Naquela noite fria, o ar parecia mais pesado do que nunca. O som dos passos apressados ecoava pelas ruas estreitas de Jerusalém, enquanto o medo se espalhava como um veneno invisível. Jesus havia sido preso, e entre os poucos que ainda o seguiam de longe estava Pedro, o homem que jurou que jamais o abandonaria. Mas ninguém sabia que nas horas seguintes, o pescador da Galileia enfrentaria o maior confronto da sua vida, não contra soldados, mas contra ele mesmo. E o que viria depois mudaria sua história para sempre. Você já se arrependeu de algo que jurou nunca fazer? Já sentiu o peso de uma culpa tão profunda que parecia impossível se levantar? Então fique comigo até o fim deste vídeo, porque a história de Pedro vai te mostrar que o fracasso não é o fim, é o início de um novo propósito. E se você acredita que Deus ainda pode transformar quedas em recomeços, já deixa seu like e se inscreve aqui, porque cada vídeo neste canal é feito para te lembrar de algo que o mundo tenta apagar, que a graça ainda é maior que a culpa. Comenta aqui embaixo, eu creio, para que essa mensagem chegue ainda mais longe e toque quem precisa ouvir o que você está ouvindo agora. Pedro era um homem comum, rude, forte, com mãos calejadas e o coração inquieto. Ele conhecia o mar, o som das ondas batendo contra o barco, o cheiro do sal, a luta diária pela sobrevivência, até o dia em que ouviu uma voz diferente de todas as outras. Segue-me. Jesus não fez promessas de riqueza ou fama, apenas de propósito. E aquele chamado penetrou fundo na alma de Pedro. Ele largou as redes, a segurança e a rotina. E a partir daquele instante, sua vida nunca mais seria a mesma. Pedro era um homem comum, mas o comum nunca foi sinônimo de fraco. Ele vivia entre redes, peixes e tempestades, moldado pela dureza do mar e pelo silêncio das madrugadas frias na Galileia. Suas mãos carregavam o peso da vida simples, calejadas por anos de trabalho e resistência. O sal da água havia entranhado em sua pele, e o barulho constante das ondas era a trilha sonora de sua existência. Pedro conhecia a força do vento e o medo do vazio, mas nada o assustava tanto quanto o próprio futuro, um amanhã que se repetia igual, dia após dia. Ele era o tipo de homem que não sonhava alto. O suficiente para viver já bastava. Comer o que o mar oferecia, consertar o barco, voltar para casa exausto e recomeçar no dia seguinte. A vida era previsível, limitada, mas segura, até que uma voz rompeu o ruído das águas. Uma voz firme, mas suave. Um olhar que o atravessou como se o conhecesse antes mesmo de ele dizer uma palavra. Segue-me, 2 sílabas. Apenas isso, e o mundo inteiro de Pedro se desfez em segundos. Aquele olhar não o intimidava, mas o desnudava. Era como se tudo que ele escondia, o cansaço, as frustrações, os medos, tivesse sido exposto diante de um homem que o enxergava por dentro. Jesus não lhe ofereceu ouro, nem glória. Não prometeu uma vida fácil, apenas propósito. E talvez tenha sido exatamente isso que o prendeu. O convite para viver algo maior do que simplesmente existir. Pedro olhou para o mar pela última vez, e o som das ondas agora parecia distante, irrelevante. Largar as redes não era só um gesto físico, era simbólico. Era abandonar a previsibilidade e mergulhar no desconhecido. Ele não sabia o que o esperava, mas algo dentro dele dizia que aquele chamado não era um acaso. Enquanto os outros pescadores o observavam, confusos, Pedro deu alguns passos em direção ao homem que o chamava. Sentiu o chão sob os pés, o vento batendo no rosto e uma certeza silenciosa. Nada seria igual. Era como se a alma, que por anos dormira sob o peso da rotina, tivesse acabado de acordar. A partir daquele instante, a vida ganhou cor. As manhãs já não eram só o início de mais um dia, mas um novo capítulo de algo divino. Cada passo ao lado de Jesus
era uma descoberta. Pedro não entendia completamente quem ele era, mas sentia que carregava em si algo impossível de ser explicado, algo que mudava tudo o que tocava. Havia algo em Jesus que o desconcertava. Ele falava de amor com autoridade, de perdão com poder, e olhava para os pecadores com uma ternura que Pedro nunca tinha visto. Aquilo o confundia, mas também o atraía. Pela primeira vez, o pescador sentia que pertencia a algo que fazia sentido. Nos primeiros dias, Pedro ainda lutava com a dúvida. Quem era aquele homem que atraía multidões? Um profeta? Um mestre? Um louco? Mas cada milagre, cada palavra e cada gesto pareciam arrancar as perguntas de dentro dele e substituí-las por fé. Era impossível não crer. Certa vez, Pedro viu um paralítico levantar. Outro dia, presenciou o mar se acalmar com uma única ordem. Era o mesmo mar que ele havia enfrentado por toda a vida. E agora obedecia à voz de Jesus. Foi quando Pedro entendeu. Aquele homem não era apenas um mestre, era o próprio Deus caminhando entre eles. E mesmo assim, Pedro continuava humano, errava, falava demais, se precipitava. Era o primeiro a prometer fidelidade e o primeiro a duvidar. Jesus o chamava de rocha, mas às vezes ele se sentia mais como areia. Ainda assim, o mestre não desistia dele, e isso o deixava intrigado. Por que alguém tão perfeito insistia em alguém tão falho? Pedro aprendeu a ouvir, aprendeu a ver além, aprendeu que fé não é entender, é confiar mesmo quando tudo parece impossível. Ele viu o impossível acontecer, mas também viu o quanto era frágil diante da própria fraqueza. O pescador rude começou a se tornar um discípulo moldado pelo fogo da presença divina. Nas noites em que o cansaço o dominava, Pedro olhava o céu e lembrava do chamado: "Segue-me". Aquela voz ecoava como um lembrete de que ele havia sido escolhido, não por ser forte, mas porque Deus via em sua fraqueza um terreno fértil para algo grandioso. Com o tempo, Pedro deixou de ser apenas seguidor, tornou-se testemunha. Andou entre milagres, ouviu verdades que o mundo não compreenderia e carregou no coração o peso e o privilégio de estar perto do Filho de Deus. Ele ainda tropeçava, ainda questionava, mas agora sabia, não havia mais volta. As redes ficaram no passado e, curiosamente, quanto mais ele se afastava do mar físico, mais mergulhava em um oceano espiritual sem fim. O mesmo homem que vivia das águas, agora aprendia a viver da fé. E quanto mais caminhava, mais entendia que aquele "segue-me" era o início de uma transformação que iria muito além dele mesmo. Jesus via em Pedro não apenas um pescador, mas um líder, um alicerce, alguém que seria provado, quebrado e reconstruído. E Pedro, sem entender a profundidade do chamado, simplesmente obedeceu. Foi sua melhor decisão e também o caminho que o levaria à dor mais profunda. Mas naquele momento, ele ainda não sabia. Tudo o que Pedro conhecia era a voz que o chamava e a sensação de estar diante de algo eterno. Ele não podia prever o peso das lágrimas, nem o som do galo que um dia o faria cair de joelhos. Por enquanto, havia apenas o brilho nos olhos e a fé nascente. As horas viraram dias e os dias se transformaram em jornadas. Pedro viu o impossível se tornar rotina. Cada ensinamento de Jesus parecia quebrar uma parte do velho homem e dar forma a algo novo dentro dele. Ele estava sendo moldado sem perceber, um coração bruto sendo lapidado por mãos divinas. A cada passo, Pedro descobria que seguir Jesus era mais do que andar ao lado dele. Era abrir mão de si mesmo. Era um chamado que exigia coragem, porque exigia morrer para o que era conhecido. Mas o amor que brotava daquelas palavras o mantinha firme, mesmo quando tudo parecia insano. E foi assim que o pescador se transformou em discípulo. Aquele homem rude e impulsivo, que um dia só conhecia o barulho das ondas, agora ouvia o som da própria alma sendo despertada. O mesmo vento que antes empurrava seu barco, agora empurrava sua fé. Pedro não sabia o que viria, mas já não importava. O chamado de Jesus havia mudado tudo. E ali, entre o sal do mar e a poeira do caminho, nascia o homem que um dia cairia.
mas também o mesmo que se levantaria com força suficiente para mudar o mundo. Pedro viu milagres com os próprios olhos. Viu paralíticos levantarem, cegos enxergarem, mortos voltarem à vida. Mas também conheceu o medo. Foi ele quem ousou andar sobre as águas, sustentado pela fé, mas que começou a afundar quando olhou para o vento. Pedro era essa mistura de coragem e fragilidade, o retrato perfeito de todos nós. E foi essa humanidade que o levou mais tarde ao seu momento mais sombrio. Quando a noite da traição chegou, a tensão era quase palpável. Jesus havia sido capturado, os discípulos estavam dispersos, e o som distante das espadas e dos gritos invadia o ar. Pedro seguiu de longe, escondido entre as sombras, tentando entender o que estava acontecendo. Ele se aproximou de um pátio onde alguns soldados se aqueciam ao redor de uma fogueira. O fogo iluminava rostos cansados e olhares desconfiados. Pedro se sentou ali, fingindo ser apenas mais um. Mas uma criada o olhou nos olhos e perguntou: "Você também não é um dos discípulos dele?" O coração de Pedro disparou. O medo o paralisou. A mente gritou antes que o coração pudesse responder. "Eu não o conheço." Foi rápido, quase instintivo, mas cada palavra caiu como uma pedra na alma. Era a primeira negação, e o frio que antes era externo agora queimava por dentro. Ele olhou em volta tentando disfarçar, mas o silêncio ao redor parecia acusá-lo. Pouco depois, outro homem se aproximou. "Você estava com ele. Eu te vi no jardim." O sangue de Pedro ferveu. O medo tomou forma. "Eu não conheço esse homem", gritou. E naquele instante, ele já não lutava contra soldados, lutava contra sua própria consciência. A cada palavra negada, algo dentro dele se despedaçava. Mas a terceira negação seria a mais dolorosa. Outra mulher o encarou. "Seu sotaque te entrega. Você é um deles." Pedro perdeu o controle. Gritou, jurou, amaldiçoou, tentando se convencer de uma mentira que já o destruía por dentro. "Eu juro que não conheço esse homem." E então o som cortou o ar. O galo cantou. Foi como se o tempo parasse. Pedro virou-se lentamente e, à distância, viu Jesus sendo levado. Os olhos dos dois se encontraram. Um olhar que dizia tudo: dor, amor e perdão ao mesmo tempo. Pedro sentiu o chão sumir sob seus pés. Correu para longe, soluçando. Aquele canto de galo ecoaria na mente dele para sempre. Na escuridão da madrugada, Pedro se escondeu. Chorou até não ter mais forças. "Como eu pude", murmurava entre soluços. Aquele que prometera morrer por Jesus agora fugia dele. A culpa se tornou sua prisão. Enquanto o mestre carregava a cruz, Pedro carregava a vergonha. E talvez tenha pensado que a história terminava ali, no erro, na queda, no arrependimento. Mas o céu ainda reservava algo para aquele homem quebrado. 3 dias depois, uma notícia se espalhou. O túmulo estava vazio. Pedro correu. O vento cortava o rosto, o coração pulsava forte, até que chegou e viu o impossível. O corpo não estava mais lá. Apenas os lençóis, dobrados com cuidado. Ele sabia, Jesus havia ressuscitado. Mas no fundo ainda havia uma ferida aberta. Será que ele ainda me aceitaria? Essa pergunta o consumia em silêncio. Certa manhã, Pedro voltou ao que conhecia, o mar. O mesmo mar onde tudo começou. Ele pescava, mas nada pegava. O sol nascia, e o reflexo dourado iluminava a água calma. De repente, uma voz conhecida ecoou da praia: "Lançai a rede do outro lado." Eles obedeceram. E a rede quase se rompeu de tanto peixe. Foi João quem sussurrou: "É o Senhor." Sem pensar, Pedro pulou na água e nadou até a praia. E lá estava ele, Jesus, com uma fogueira acesa, o cheiro de peixe assando e o mesmo silêncio que um dia testemunhou a negação. Pedro se aproximou com o coração apertado e Jesus, olhando para ele, perguntou: "Pedro, tu me amas?" 3 vezes. Uma para cada negação, e a cada resposta, uma ferida era curada. "Senhor, tu sabes que te amo." E então veio a resposta que transformou tudo: "Apacenta as minhas ovelhas." Era perdão e propósito na mesma frase. Pedro entendeu que sua queda não havia o desqualificado, havia o preparado. A partir dali, o homem que havia negado
passou a anunciar. O medo se transformou em coragem e a vergonha em missão. Pedro pregou com força, curou doentes, enfrentou prisões e perseguições. E no fim, quando o condenaram à morte, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu Senhor. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus nunca negou Pedro. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Porque mesmo que o seu passado grite culpa, o olhar de Cristo ainda diz: eu te escolho. Se essa história falou ao seu coração, comenta aqui o que mais te marcou. Quando você interage, o YouTube entende que essa mensagem importa e pode ser justamente isso que vai fazer alguém reencontrar a fé que perdeu. Deixe seu like, se inscreva e ative o sino para continuar recebendo histórias que lembram que o amor de Deus nunca desiste, mesmo quando a gente desiste de si. Porque se Pedro teve um recomeço, você também pode ter o seu.